Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Fontanes Filmes Podcast, aquele podcast que vai impactar a sua vida e os seus negócios. Eu me chamo Larissa Fontanes, eu sou a host desse programa, fico responsável por entrevistar diversas empresárias de sucesso e hoje não é diferente. A empresária que está sentada à minha mesa, ela veio do mercado corporativo, o mercado de investimentos, há mais de 20 anos que ela atua nessa área, muito bem sucedida como profissional. Só que ela vai contar um pouco desse sucesso e também a importância de darmos atenção às questões emocionais. Vocês estão aqui prestes a aprender muito com ela, Maria Martins. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Que honra. Obrigada, amor. Que honra. Obrigada. Honra tenho eu de estar aqui. Esse projeto lindo de vocês. Quando eu entrei aqui, que eu vi os dois, assim, eu senti o lugar, eu falei, nossa, que lugar especial, realmente. É mais do que qualquer um pode pensar de uma mesa de podcast. Mas lindo. Parabéns pelo seu trabalho de vocês. Sucesso para vocês. Meu Deus, gente, eu não estava preparada para isso não, hein? Que coisa linda, eu fico feliz, é uma honra te receber aqui. Você também tem uma energia incrível. E foi ótimo, a gente já conversou muito aqui antes de começar a gravar. Muitas conexões, Papai do Céu, né? Unindo propósito, a gente acredita muito nisso. Yes. E por isso nós estamos sentados à mesa, a mesa é muito importante. E hoje eu estou aqui na cadeira de aluna para poder aprender um pouco com você de como que foi sua jornada, o porquê que você acredita tanto que é importante uma pessoa no mundo dos negócios, seja corporativo, seja empreendendo, ter o olhar para a inteligência emocional. E vai ser muito importante tudo que você vai contribuir, porque a gente percebe essa crescente de pessoas tendo problemas emocionais. E aí, obviamente, perde performance na empresa, perde performance em outras áreas da vida, problemas dentro de casa. Então, a gente vai bater um pouquinho desse papo hoje. Só que antes, a gente quer te conhecer, né? Colocar todo mundo na mesma página. Então, eu sempre começo com essa pergunta. Quem é a Maria Martins CPF? Me conta. Antes de dizer quem é a Maria, eu vou falar para você que estudantes somos todos nós. Todos nós sentamos na cadeira de estudante. O dia que a gente se torna mestre, aí o negócio complica. A gente tem que estar sempre na cadeira de estudante. Nunca para de aprender. Nunca pare de aprender. Tem sempre um nível maior. Chegou no nível, tem um nível maior para ser alcançado. Então eu também estou aqui na cadeira de aprendiz. Muito bom. Vou contar a minha vida. Meu nome é Maria Martins, né? Sou filha de dois pais lindos e maravilhosos, grandiosos. Sou do Nordeste, gente. É difícil de entender, né? Mas de ver, porque eu tô aqui no Rio há mais de 40 anos, então já peguei. Eu sou mais carioca do que baiana, né? Mas minha família é da Bahia, retada, né? Eu não vou dizer guerreira porque eu não gosto desse termo guerreiro, mas a gente gosta de um desafio. E eu tenho uma frase que eu falo, desafio é bom e eu gosto. Eu acho que as pessoas têm que gostar de desafio para viver a vida com mais leveza. É um trocadilho. Quando a gente se acostuma com o desafio, a gente vive com mais leveza. E mãe de dois filhos lindos, maravilhosos, Leonardo e Fernanda, que vivem e trabalham num propósito lindo. O Léo, ele é psicólogo voltado para o espectro autista e a Fernanda é engenheira ambiental, cuida do planeta. Então são dois propósitos na nossa vida lindíssimos. Eu tenho muito orgulho de ser mãe deles. Um marido maravilhoso. Semana passada a gente fez 38 anos de casado e todo ano que a gente faz aniversário de casamento eu me pergunto, eu amo mais ou amo menos? Eu amo mais. Ele tá sempre comigo, meu amigo, meu amante, meu namorado, meu tudo. É o cara que me aguenta. Muito bom. Literalmente me aguenta, me aconselha e é maravilhoso. Vim do meio corporativo, né? Eu trabalho no mercado financeiro.
Temos Airbnbs, apartamentos, estúdios aqui no Rio de Janeiro. Temos 4 estúdios de Airbnb. E estou aqui para contar minha trajetória, né? De ser mãe, de trabalhar no mercado financeiro, de trabalhar no mercado de trabalho, né? E o quanto a inteligência emocional é a base para a gente seguir essa jornada com mais alegria, com mais sabedoria. E como eu não tive sabedoria. E como eu estou tendo sabedoria agora e estou aqui para contar a minha jornada e dizer para vocês, ajudar, transbordar a como viver uma vida que tem aflição, que tem crise, que tem desafio, mas que pode ser plena. É isso. É possível. É possível. É possível. Super. Muito bom. E a gente vai começar contando um pouquinho como que iniciou a sua trajetória no mercado corporativo, né? Você contou um pouco aqui da sua família, da sua rede, mas me conta um pouquinho lá de trás, até chegar nesse momento dessa sua profissão, né? Como que começou, quem te inspirou? Insere esse contexto aí pra gente. Bom, eu quando era pequena, eu sempre brincava com trabalho. Olha, eu sempre brincava com trabalho. Então, assim, eu gosto de trabalhar, eu gosto do ambiente business, né? É uma coisa que me atrai. Não sei se porque vi muito meu pai, alguém me inspirou, não lembro. Mas eu sou muito fazedora, eu sou muito voltada à produtividade, né? E então, não consigo ficar parada. Então, eu sempre trabalhei a minha vida inteira. Casei cedo, tive meus filhos cedo, com 23 anos eu tive meu filho, 22 ou 23, agora nem me lembro mais, mas tive meu filho, Léo. Depois, 3 anos depois, mais ou menos, eu tive a minha filha, tudo trabalhando, fazendo. E eu digo que eu agi certo pelo motivo errado. Eu sempre trabalhei, sempre gostei do meu trabalho, sempre amei ser mãe, mas não vivi a maternidade na plenitude que ela merecia. Porque eu estava mais preocupada em fazer, em produzir, em ser melhor no que eu faço. E acabei não me posicionando, a gente falou de posicionamento, né? Nos lugares que eu tinha que me posicionar. Me posicionei muito no trabalho e deixei brecha na minha maternidade. E, infelizmente, gente, vou dizer para vocês, é possível viver todas as áreas da vida com sucesso. É só você não esquecer que existem essas áreas da sua vida. E ser intencional nelas. A gente tem que ser intencional em estar com os nossos filhos. Que amar, a gente ama. Mas muitas crenças fazem a gente se distanciar de algumas coisas, né? Então, seja intencional na educação dos seus filhos. Seja intencional no seu relacionamento com seu marido, com a sua esposa, com seu parceiro. Seja intencional no seu trabalho, seja intencional na sua conta bancária. A gente tem que ser intencional nas áreas da nossa vida, para a gente não deixar nenhuma sem posicionamento. A gente estava falando realmente isso aqui, sobre como o posicionamento ela é a base do sucesso na nossa vida, das áreas da nossa vida. E você trouxe uma frase muito forte que eu queria que você repetisse para o pessoal, sobre posicionamento. Fala para eles. Espaços não ficam vazios. A gente tem que se posicionar. Quando a gente não se posiciona no nosso relacionamento, alguém vai se posicionar no lugar. Quando a gente não se posiciona no nosso ambiente profissional, algum colega vai pegar o seu lugar. Agora, a gente tem que saber se posicionar. Se posicionar não é subir na mesa, não é gritar, não é ser ativista. Se posicionar é saber quem você é, a nobreza que você é
e agir com essa ferramenta nobre que a gente tem, né? Então, isso tudo vem de um processo na nossa vida. É verdade. E a gente vai agora voltar um pouco para contar justamente esse processo e chegar nesse lugar. Porque eu acredito muito nisso. Quando eu vou falar de posicionamento no business, eu não consigo falar de posicionamento sem falar da identidade daquela pessoa. Que muitas das vezes ela não está conseguindo se posicionar porque ela nem sabe quem ela é. E aí ela não aceita, muitas das vezes, determinados papéis que ela desenvolve, então ela se vê pequena demais. Então, às vezes, uma mulher com uma formação incrível, mas ela se vê só aquilo ali. E aí eu tenho que ajudar no exercício a fazer com que ela se enxergue, as habilidades que ela tem, para ela conseguir se posicionar de maneira, né, maravilhosa e atrair as pessoas certas. E isso é para tudo. Então, voltando lá na sua história, quando você brincava com o trabalho, você brincava, então você sempre gostou, mas o que despertou você? Falou assim, eu vou para o mercado financeiro. Eu tô no mercado financeiro por causa do meu marido. Eu não tinha entendido que era isso, não. Que legal, me conta essa história aí. Eu tava trabalhando, ele chegou pra mim e falou assim, Maria, tem um concurso pra fazer. E você podia fazer esse concurso. Eu falei assim, João, todo mundo que faz esse concurso fica anos estudando. Você acha que eu, sem tempo, do jeito que eu tô, porque eu não tinha tempo, gente. Eu não tinha tempo. A minha vida era corrida. O tempo para mim era valiosíssimo. Então eu falava assim, ó, não tenho tempo. Não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para nada. Não tenho tempo nem de fazer essa inscrição. Aí ele falou assim, eu faço para você. Aí eu falei assim, então tá bom. Então faça e me avisa o dia da prova, porque eu desdenhei tanto. Porque eu tava ali naquela confusão toda de trabalho, atarefada com tudo, e falei assim, cara, ele tá me chamando para fazer um concurso que eu nem estudei, não estudo há anos, onde que ele tá com a cabeça, né? E aí chegou o dia, e engraçado que eu fiz 1 mês de curso para fazer esse concurso, 1 mês. E o professor do curso chegou para mim, não chegou para mim, eu é que vesti a carapuça. E ele falou assim, gente, não se preocupem se você não estudou o suficiente para o concurso, para a prova. Porque tem muita gente aqui estudando durante anos e não passa. Às vezes, você está estudando um pouquinho, mas é a tua vez, é a tua hora. Então, para de ficar pensando, isso foi para mim, gente, foi uma mensagem direto para mim. Para de ficar pensando que você não tem oportunidade porque você não está estudando há um tempo. Essa pode ser a tua hora. E aí eu falo para você, todos nós temos a nossa hora. Não se compare com ninguém. Viva o teu momento, a tua hora, o teu tempo com que você tem. Naquele momento, eu pensei assim, tá aí, gostei, pode ser que seja agora a minha hora. E fiz a prova. Deixei para lá. Minha sogra liga para o meu trabalho e fala assim, parabéns, Maria, você passou, você foi classificada. E eu já tinha até esquecido que eu tinha feito a prova. Aí eu falei assim, mentira, você passou. Gente, eu não estou desdenhando da minha capacidade, é óbvio que eu tinha capacidade de fazer a prova, né? E essa capacidade eu dou as honras para os meus pais que me colocaram em bons colégios e a mim que me dediquei, então eu tinha uma base boa, né? Mas foi surpreendente, foi realmente o meu momento. E eu entrei para o meio financeiro e estou até hoje. Amo o que eu faço. É business mesmo, na veia. É estresse, é adrenalina, é um mundo insano. Insano. Mas, ao mesmo tempo, é compensador. Então, assim, eu sou muito grata
a esses anos todos que eu tive nessa empresa maravilhosa, maravilhosa, que eu fiz amizades, que eu conheci pessoas maravilhosas, me construiu profissionalmente, intelectualmente e mil gratidões. Mas, junto com isso vem aquela coisa que está dentro da gente. Gente, o burnout, na minha concepção, eu tive burnout. A gente nem conversou sobre isso, mas eu tive burnout. Eu tive um princípio de burnout. Mas por quê? Tudo acontece na vida da gente para a gente parar e pensar o que podia ser diferente? O que eu posso aprender com isso? Eu acho que o Mandela, essa frase do Mandela, a gente não perde nada. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Essa frase é sensacional, porque eu não perdi nada. O burnout foi um aviso. Eu aprendi. Então, quando eu tive esse iniciozinho de burnout, eu pensei em jogar tudo pro alto. Se eu vou sair desse emprego, desse trabalho, eu vou me dedicar a mim, a minha vida pode acabar num instante e eu tenho que acabar com isso, eu tenho que viver na tranquilidade. Só que a Maria ia carregar a Maria. E a Maria precisa curar a Maria. Então o burnout, na minha concepção, veio para eu parar e começar a dizer não. A não ficar nessa desespero, nesse ativismo de fazer o perfeito, o melhor, e ser a maior, e ser a mais importante, e todo mundo precisar de mim, e ser essencial. Veio o burnout. Maria, para. Começa a dizer não no próprio trabalho. Surgiu uma oportunidade há pouco tempo que eu declinei. E não teria declinado se não fosse o burnout. E se eu tivesse aceito, provavelmente eu teria um novo burnout. Então, gente, as crises acontecem na nossa vida, os desafios, as coisas acontecem para abrir os nossos olhos. Passe com toda alegria, porque ali tem aprendizado. Não se vitimize, não se acuse, não se culpe, não se lamente. Se pergunte aonde eu errei e o que eu tenho que melhorar. E segue em frente. Segui 23 anos trabalhando. Deixei gap para os meus filhos. Estou tentando recuperar. Tentando não, que eu não gosto dessa palavra tentar, tá? Quem tenta não se compromete. Mas estou me empenhando em limpar a sujeira que eu deixei na vida deles. E a ausência, a minha ausência na vida deles. Se você pudesse... Foi sujeira não, tá, gente? Foi só ausência. Mas a ausência deixa tantos espaços vazios. É verdade. Se a gente fosse classificar, quais foram as três principais marcas que o sucesso no corporativo deixou na sua vida ou na sua casa? A ausência é uma delas, mas a ausência marcas negativas, né? Porque tiveram marcas positivas também, né? Eu acho que a ausência e, assim, a manutenção desse meu ativismo, né? Minha ânsia de estar sempre fazendo alguma coisa e não me permitir descansar. Gente, eu não me permitia descansar. Quando eu me deitava na cama para ler um livro, eu me sentia culpada, porque eu não estava produzindo. Eu tinha que ser intencional em descansar.
Que loucura! Eu tinha que ser intencional em descansar. Seja intencional em descansar. Não se sinta culpada em estar descansando. Para que você não se sinta culpada em trabalhar demais. E tem uma tríade que eu sustento muito, aliás, tem várias tríades, a nossa vida é feita de tríades, né? Sim. Que eu chamo da tríade do indivíduo. Identidade, capacidade e merecimento. É uma pirâmide. A base da pirâmide é a identidade. Quem você é? Porque a partir do momento que você falou assim, a identidade é muito importante. A partir do momento que você sabe quem você é, qual o valor que você tem, se você é nobre ou se você é plebeu, descobrir que você é nobre. A capacidade em fazer as coisas aumentam, lapida. E o merecimento, que é o ter as coisas, se torna fluido. Você se torna merecedor. Quantas pessoas não se sentem merecedoras? Outro dia eu estava fazendo uns stories, eu faço stories a beça, né? Outro dia eu estava fazendo uns stories que eu falei assim, você se sente merecedor? Merecedor de coisas boas? Ou você acha que a vida não tem coisa boa, a vida é pesada, a vida só traz notícia ruim, só traz miséria, só traz crise, está sempre preparada para uma crise, para uma doença, para uma pandemia, para uma epidemia, está sempre focada nas coisas ruins e esquece que existem coisas boas que você merece. Vai lá para a tua identidade. Vê se ela está fortalecida. Vê onde é que você está, em que vitrine você está. Você está na vitrine das Casas Bahia ou você está na vitrine da Gaster? Que vitrine que você está? É qualquer um que te pega? Ou você é uma pedra preciosa que poucos têm acesso? É nobreza. E aí, junto com isso aí, vem a tríade da plenitude. Conta pra gente. Diretamente proporcional à do indivíduo, tem a da plenitude, que é o espírito, a mente e o corpo. Não tem como você não ter uma base espiritual, você não ter a sua bateria carregada da maneira certa. Por que eu falo na maneira certa, né? Porque se você tem um iPhone, eu tenho um Android, eu não posso usar a bateria do meu Android no teu iPhone. Não vai carregar. Nem o teu no meu. Então a gente precisa carregar com a bateria certa. Quando a gente carrega a nossa energia com a bateria certa, o mental, ele é suprido pelo espiritual. E aí o físico transborda a plenitude. Agora, quando o teu mental, a tua razão e a tua emoção, ela é dominada pelo físico, pelos prazeres imediatos, pelo momento, pela deixa a vida me levar, pelo instante, o resultado é perecível. Não dura, não é pleno. Por isso a importância do espírito. É muito importante você ter o espírito para alimentar a sua mente, as suas emoções, para que o seu comportamento não seja só o impulso das suas crenças. E assim, qual o maior erro, na sua vista, de uma empresária, por exemplo, que majoritariamente aqui as que nos assistem são empresárias,
acaba cometendo por não olhar para essas tríades que tem na nossa vida. Dá alguns sintomas para que ela possa estar assistindo e falar assim: meu Deus, eu tô fazendo isso em casa. Eu tô assim com meu marido, eu tô assim com meu filho, eu tô assim no trabalho. Porque você sabe como você era antes de entender isso e quem você se tornou a partir do momento que você começou a dar esse olhar, essa atenção. Saber o seu perfil comportamental é um grande começo. Porque nossos comportamentos, ele vem do DNA dos nossos pais e das nossas crenças. O que são as nossas crenças? Tudo que a gente viveu, tudo que a gente ouviu, tudo que a gente viu, tudo que a gente sentiu durante a nossa infância, gerou significado. Todo significado é a tua verdade. E esse significado você carrega para a sua vida inteira. Então, quando você sabe qual é o teu perfil comportamental, você sabe por que você tem certos comportamentos. E aí você consegue equilibrar. Eu estava dando um exemplo para vocês, né? O meu perfil comportamental. O perfil comportamental tem 4 perfis. Né? É o dominante, aquela pessoa que é líder natural, é aquela pessoa que gosta de controlar, gosta de comandar, ela que dá a última palavra, ela é incisiva, ela é forte, ela é decidida. O influente, que é alegria pura. Larissa, é aquela pessoa que entra no lugar e o brilho dela já contamina todo mundo, ninguém fica de cara feia, ninguém fica triste. É aquela pessoa que se relaciona com facilidade, um network faz com grande facilidade. Tem o estável, que é, pelo próprio nome diz, estável. Ele é planejador, ele é um bom ouvinte, ele é um bom amigo, ele é fiel. E tem um conforme, que é todo certinho, todo metódico, todo perfeitinho. Obviamente que essas 4 linhas, elas têm características boas e têm características ruins, que devem ser lapidadas. E essas ruins, muitas vezes, é por conta de crença. Então, quando você sabe o seu perfil, você sabe por que você se sabota. Você sabe por que você sabe o que você tem que fazer, mas você não faz. Né? Aquele lance? Eu sei o que é certo, mas eu faço sempre o que eu não tenho que fazer. Todo mundo praticamente é assim. Então, quando você conhece do teu perfil, você consegue se relacionar com as pessoas, você consegue conhecer as pessoas, você consegue até vender melhor. Você vai vender para um dominante? O dominante vai chegar na tua loja, ele já sabe o que ele quer. Não adianta você vir com floreios, nem perguntando sobre a vida dele, que ele vai te virar as costas e ir embora. Então, seja objetiva com o dominante que chega na tua loja. O influente, esse sim, você chama para café, você pergunta qual time, para que time torce, e faz ele sentir o produto. O influente, ele gosta de sentir, ele gosta de vivenciar aquilo. Riqueza de detalhes. Riqueza de detalhes, mas no sentido de vivenciar. Né? O estável provavelmente não vai comprar de primeira. Ele tem que confiar em você. Então, seja paciente com o estável. Deixa ele confiar em você, seja honesto com ele e dê tempo que ele volta para comprar. E o conforme, esse sim, precisa de riqueza de detalhes. Tem que explicar produto direitinho. Tem que explicar o manual direitinho. Ele tem que confiar em você. Você tem que convencer ele de que aquele produto vai resolver a vida dele. E aí ele vai comprar. Então, o perfil comportamental serve para relacionamento, serve para comércio, serve para tudo na vida da gente. Serve para você se conhecer. E aí, a partir daí, começar a sua jornada de lapidação. E quem é a Maria no perfil comportamental? Olha, a Maria no perfil comportamental
dominante e conforme. Eu tive que domar essa dominância. Interessante isso. Eu tive que domar essa dominância. Meu Deus. E essa dominância me fez escorregar muito, gente, me fez aprender muito. E o meu trabalho hoje no mercado financeiro foi uma escola para mim. Quando eu fiz o meu primeiro perfil comportamental, foi no banco. E quando eu tive a devolutiva, que falou que eu não era empática, que eu não ouvia as pessoas, que eu não olhava nos olhos das pessoas, que eu não entendia as pessoas, eu fiquei revoltadíssima, gente. Eu adorei saber que eu era líder, adorei saber que eu era decisiva, que eu era decidida, né? Decisiva não, decidida, que eu era forte, e o conforme, que eu era detalhista, né? Que eu era perfeccionista. Adorei saber disso. Mal sabia eu que essas características são boas na medida certa. E é essa medida que a gente tem que lapidar. E as outras, a influência e a estabilidade, principalmente a estabilidade, que é a empatia. O Estávio é muito empático, bom ouvinte, maravilhoso. Sabe aquele terapeuta? Até para escolher o profissional, você tem que saber de perfil comportamental, sabia? Você vai no dentista, que é raivoso, que é impaciente, ele vai ferir tua boca. Vai no dentista que é conforme, que ele vai fazer tudo direitinho, nos mínimos detalhes, na maior perfeição do mundo. Entendeu? Até para escolher profissional. Então, eu tive que lapidar. Quando eu ouvi isso, eu pensei assim, eu fiquei revoltada, mas aí comecei a me humilhar. Gente, não é ser humilhado, é se humilhar. Tem uma diferença gigantesca nisso. Se humilhar é você se diminuir, é você ouvir, é você sair lá de cima da tua importância, da tua arrogância, da tua prepotência e dizer, gente, como eu fiz, né? Foi difícil, mas eu fiz. Gente, disseram que eu sou assim, 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 assim. O que vocês acham? Maria, você chega, coloca a bolsa na cadeira, pega teu café, senta e não sai mais. Não olha para a cara de ninguém, não fala com ninguém, não dá bom dia, boa tarde, boa noite. Se aparecer uma confusão lá, você até chega na confusão, tenta resolver, porque confusão o dominante gosta, tá? Tenta resolver aquilo ali, mas fora isso, não. Cara, quando eu vi isso dos meus colegas, eu falei assim, peraí, eu tenho que mudar isso. E aí eu fui fazer um curso de inteligência emocional. E aí tudo mudou na minha vida. Tudo mudou na minha vida. Comecei a pedir perdão para os meus filhos, comecei a pedir perdão para os colegas de trabalho, comecei a entrar no trabalho dando bom dia, boa tarde, boa noite, das pessoas chegarem e falar assim, o que houve que gente... Por que você chega assim rindo desse jeito, sempre sorrindo? Porque eu aprendi que o corpo fala. E quando você domina o seu corpo, e a gente deve dominar o nosso corpo, as nossas emoções, domínio próprio, a gente consegue rir mesmo sem ter vontade. Porque o riso produz o hormônio da felicidade e não deixa você sucumbir. A gente dá bom dia, boa tarde, boa noite, mesmo sem ter vontade, mesmo para aquelas pessoas que nem olham para sua cara. Tem gente que não olha para sua cara como eu não olhava. E nem eu entendo tanto as pessoas, gente. Quando a pessoa fala para mim assim, ih, fulana é muito antipática. Eu falei assim, não é não, gente. Não é não, eu já fui fulana. Já ouvi tanto que eu era antipática. Tanto. E a maioria das pessoas falava assim, quem me conhecia falava assim, não, você não é antipático, você é super simpático, porque eu te conheço. Não me conhece. Para ver. A minha sogra falava para mim assim, quando o João falou, tô namorando com a... Porque a gente morava no mesmo prédio. Tô namorando com a Maria do 7º andar. Ela falou assim, aquela antipática que não fala com ninguém. Ai, meu Deus, muito bom. Gente, tudo isso foi pingando na minha cabeça. Ele foi fazendo uma
retrospectiva da minha vida. E aí, mais uma vez, intencionalmente, a gente muda. A gente precisa de decisão e intenção. Decida. Eu costumo dizer muito isso. Decisão é a chave. Pra tudo. Seja intencional. Eu tenho um acrônimo que vai ser o minha futura mentoria. A gente nem falou também sobre isso. Que se chama Vida. Meu Deus. E o meu grupo se chama Vida e Essência. É um acrônimo de valorize-se, inspire, decida, alcance. Muito bom. Não é bom? Muito, total sentido. É vida, gente. É vida mesmo. Se você se valorizar, saber quem é você, sua identidade, sua real identidade, sua nobreza, a sua origem, você inspira outras pessoas. Você se valoriza, você inspira, porque contra fatos não há argumento, contra resultados também não há argumentos. Então você não precisa abrir sua boca. O seu resultado fala por você. Então quando você inspira outras pessoas, você inspira o seu resultado, não o que você fala. Decida acordar, decida ter uma boa alimentação, decida dizer não para certos alimentos, decida ir para a academia, decida estudar para a prova, decida. Já é uma grande chave, a decisão é a chave. Frases da Maria, esse é da Maria, Muito tá? bom. Desafio é bom e eu gosto, e decisão é a chave. E alcance, gente. Se você faz tudo isso e você não alcança, duvido. Você alcança o que você quer. Você tem sucesso, você tem prosperidade. É isso. Eu acredito muito. Eu fui num evento ano passado do Conrado Adolfo em Alphaville e ele falou muito sobre a decisão. E aí no final ele deu uma pulseirinha e estava escrito assim, sucesso é uma decisão. E ele falou muito, então decida. Porque a decisão move tudo, né? E a partir dessa decisão a gente consegue produzir resultados diferentes. Então muitas das vezes você que está aí nos ouvindo pode ter achado que decidiu, porque quando você realmente decide, a gente tá falando de, eu vou, mas não houve decisão. A decisão, ela produz resultado. Então, a decisão, quando a gente fala assim, eu vou fazer tal coisa, e você vai, o resultado sai do outro lado. Às vezes, pode não sair o resultado que você quer naquele primeiro momento, porque você tá entendendo ainda como é que faz, tem o processo também. Mas o sucesso é uma decisão, e o fracasso também. Então, decidir fazer o que tem que ser feito é o que a gente tem que todos os dias acordar e falar assim, é isso que eu quero. E é isso que a gente tem que decidir. E quais decisões, Maria, você tem tomado nos últimos anos, meses, para você hoje estar aqui nessa mesa falando desse lançamento maravilhoso que você vai fazer, dessa mentoria, esse grupo? Quais foram as decisões que você teve que tomar, pessoas que você teve que decepcionar, para hoje estar na direção do teu propósito, que é impactar vidas com inteligência emocional, com esse olhar mais empático? Antes disso, eu vou voltar na decisão. A decisão, quando você não decide, você não se compromete. Quando você não se compromete, qualquer resultado serve. E aquela bela frase da Alice no País das Maravilhas, se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Né? Sim. Então, se você não decide, você deixa a tentativa tomar conta. E se você conseguir, ótimo. Se você não conseguir, você também não se frustra. Não se frustrar é uma meleca na vida da gente. É uma meleca. Porque as pessoas ficam com medo de se frustrar e não tentam, e não vão, e não decidem. Eu vou decidir pra quê? Se eu me decidir, se eu me comprometer e não conseguir. Cara, vai! Mete o pé! Deus coloca o caminho para você botar o pé. Se você não botar o pé, a estrada não adianta nada. Vai!
Não olha para trás. Nem para frente. Muito. Só vai. Sabe aquela frase que muitos treinadores, né, da área da atividade física falam assim, não pensa, só vai. Vai. Decide. E age. Quando você decide, a ação vem logo depois. Aí você me perguntou quais as decisões... Pergunta Quais de novo, as decisões que você teve que tomar lá atrás, quando você começou a entender essa importância, que te trouxeram para esse momento hoje de entender que tem que levar essa mensagem para mais pessoas? Eu ouvi uma frase uma vez que me impactou demais. Eu sou uma estudante nata. Adoro curso, adoro estudar. Adoro, eu tenho que me policiar para não estudar tanto, senão eu vou ficar com obesidade intelectual. E aí eu não transbordo, fico cheio de... É isso que eu estou fazendo aqui, estou transbordando um monte de coisa que eu sei. Gente, eu fiz pós-graduação de recursos humanos, finanças, neurociência, gastronomia, inteligência emocional, perfil comportamental. Eu estou explodindo aqui, eu tenho que abrir minha boca. E eu ouvi uma frase que falava o seguinte: boca fechada mata. Às vezes tem uma pessoa precisando do que você está falando. Às vezes tem uma pessoa prestes a fazer alguma coisa ruim na vida dela e ela para porque você falou alguma coisa que impactou a vida dela. Não guarda para você. Fale. Transborde. É isso que eu estou fazendo, eu decidi transbordar. Eu falei de perfil comportamental, que eu domino a minha dominância, porque se a gente não dominar os comportamentos que nos fazem ter resultados negativos, a gente fracassa. A gente fracassa. Então, o perfil comportamental, ele vem para você equilibrar esse comportamento. E eu ouvi uma vez uma pessoa falar para mim que eu era amorosa, que eu era generosa, que eu era mãe da humanidade. Eu pensei, gente, eu não sou nada disso. Essa pessoa está completamente equivocada. Ali eu fechei. Ali eu fechei. Fechei minha mente, meus ouvidos para aquela pessoa. Aí a pessoa olhou para os meus olhos e falou: você está achando que você não é nada disso, né? Mas você é. Então eu vim aqui para te dizer que o seu perfil comportamental pode ser uma dominância de 100%. Extremamente rigoroso nas suas colocações, na sua produção, na sua exigência de resultado. Você pode ser amoroso, você pode ser generoso, você pode ser amável. Eu estou conseguindo isso. Não é fácil. Se fosse fácil, não tinha graça, né, gente? Né? Tudo que é fácil não tem graça. Tudo que é barato não presta. Desse né? jeito. Vai lá na liquidação da loja americana, vai lá comprar um micro-ondas de R$20, vai ver se funciona. Vai funcionar, gente. Então tem que ter emoção, tem que ter desafio, tem que ter aquela dificuldadezinha que faz a gente se empenhar mais. É necessário. É necessário. Necessário. E nessa jornada toda... E aí eu decidi, né? Você me perguntou, e aí, qual foi a decisão? Eu decidi olhar para mim, eu decidi me desenvolver. Eu decidi ser humano. Eu decidi ser humano. Hoje, se você chegar no meu trabalho e perguntar para as pessoas, eu pergunto isso, é um exercício que eu faço.
Eu pergunto, gente, eu não tô muito melhor? Se fosse antes, eu falaria isso. Se fosse há pouco tempo atrás, né, eu não toleraria isso. Mas olha, não, Maria, realmente você mudou. Evoluiu muito. Evolui muito. Muito bom. Isso é legal, você tá falando, porque tem pessoas que estão ouvindo que às vezes acham que, não, eu sou assim. Gabriela. Uhum, a síndrome de Gabriela. A síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, e se você quiser, que me engula. Se você quiser viver assim, tudo bem. Mas assim, não é pra agradar ninguém, não, gente. É pra você ser feliz. É pra ser feliz. Você vai ser feliz magoando as pessoas? Atropelando as pessoas? Falando o que vem na tua cabeça? Palavra não volta pra tua boca. Uma vez falado, acabou. E a palavra tem um poder imenso. Então pensa antes de falar. Se irar, se ficar nervoso, nossa, ficar nervoso é a coisa mais fácil que tem para um dominante. Respira, conta até 10, lava o rosto, vai no banheiro, dá uma desculpa, vai beber uma água. Não entra naquela energia. Não vale a pena. Os resultados não são bons. E para uma pessoa que é de resultado, isso é inversamente proporcional. Inversamente proporcional. É intrigante. É intrigante. A gente tem falsos resultados. É verdade. A gente até tem resultado, mas são falsos. Dura pouco. Dura pouco. Não é perene. Não é pleno. Não é fluido. Sim. E hoje, Maria, quem quiser que está ouvindo aqui, que quiser conhecer um pouco mais sobre esse mundo, né, quiser acompanhar você, essa pessoa, ela te encontra onde? Qual o projeto que você está agora fazendo? Porque eu sei que tem gente que está ouvindo aqui e que está se identificando. Você fala assim, meu Deus, eu chego, eu não falo, eu sou uma líder autocrática. E tem a outra questão também, quem não fala nada, que absorve tudo, que é a pessoa que não se posiciona, na verdade ela se posiciona como, não, que ninguém me veja. Os extremos são bem ruins. Então, a gente precisa aprender a equilibrar, mas isso é muito difícil. E você tá aqui para ajudar a gente. Então, onde essa pessoa te encontra e que tipo de movimento você tá fazendo agora a respeito disso que a gente pode contar com a tua ajuda? Olha, no meu Instagram, @mariamartins_30, no link da minha bio, tem o link de uma degustação de perfil comportamental. Você entra lá, faz a degustação, é de graça, e ali vai te dar uma degustação mesmo, falar sobre o teu perfil bem de leve. Se você quiser se aprofundar, aí tem uma taxa lá que você paga, não me lembro quanto é que tá, mas não é nada absurdo. E você tem o seu relatório inteirinho. Se você quiser se encontrar comigo para eu fazer a devolutiva do seu perfil, e aí a gente vai depurar ponto a ponto tudo que está ali no relatório, aí a gente marca uma consulta. Tem um outro link na minha bio, que é um grupo que eu tenho, que é para fortalecer o espírito. Então, perfil comportamental, você alimenta a tua mente, você se autoconhece. O grupo que eu tenho para a gente fortalecer o espírito, a gente faz estudos da palavra, da nossa vida à luz da palavra, da Bíblia, do livro sagrado, do manual de vida. Então, não é uma leitura da Bíblia, não é uma coisa engessada, é fluida, é a gente colocar aquilo ali e colocar a nossa vida. Como é que as nossas emoções, como é que é o nosso comportamento, o que a gente deve fazer para ter sabedoria e para ter sucesso na vida? Tá lá. É isso que a gente analisa e reflete. Então tem esses dois links do grupo, Vida e Essência, é um grupo do WhatsApp, você entra e lá no WhatsApp a gente se encontra uma vez por semana, via Zoom, e todos os dias eu deixo um áudio sobre o que a gente está estudando. E o link do perfil comportamental.
Muito bom. Só isso daí já é muita coisa, né, Já é gente? muita coisa. Só isso tudo aí, você já vai sair com muita clareza sobre você e já tem uma rede de apoio. Então, já sugiro que todas aqui entrem nesse grupo, participe desse lindo movimento para você poder entender um pouco mais sobre essa importância que tem a inteligência emocional na nossa vida, a parte espiritual, que é o que comanda tudo. Base. É a base de tudo. É a Se base não de tem tudo. o espírito fortalecido, você fica bambo. É igual uma casa que você constrói na areia, né? Se você não tem a base espiritual, aquilo ali vem uma chuva, uma tempestade, leva embora. Não dura muito tempo. Não. Mas se você colocar na rocha uma base, a gente chama de pé direito, né? De uma estrutura bem forte, não derruba não, gente. Não derruba, não. Não derruba. E não só não derruba, como te dá uma força danada para você ter sucesso. Sim. E a gente gosta de encerrar com chave de ouro. Então, eu gostaria que você deixasse uma frase, uma palavra, uma mensagem para o coração dessas pessoas que estão assistindo, para que elas possam sair daqui, sabe, decididas a fazer o que tem que ser feito. Decisão é a chave. Decisão é a chave de todo o processo. Decida ter um corpo saudável. Decida ter domínio próprio, ter inteligência emocional, alinhar suas emoções e a sua razão. Decida fortalecer o seu espírito. E quando a gente fala de espírito aqui, a gente não está falando de religião, a gente está falando de espiritualidade, a gente está falando de energia, a gente está falando de conexão. Então, esse grupo, inclusive, não tem placa de igreja, nem de religião, nem de nada. Nós somos tudo. Estamos de portas e janelas abertas para acolher e para receber todo mundo, independente. Se você é ateu, se você não acredita, é agnóstico, não tem problema. Vamos lá, que a gente fortalece essa energia. É isso, E gostei. Isso. Eu acredito muito nisso. Muito nisso. Você está trazendo algo para fortalecer o espírito com base na palavra, mas ao mesmo tempo sem o peso de, não, é só para quem acredita, só para quem tá assim. Se fosse assim, né, minha amiga, a gente está ali para ajudar. Eu né? fui desafiada a fazer esse devocional. Eu fui desafiada a fazer um devocional de 40 dias. E aí um dominante, quando é desafiado, o bicho pega, né? Porque ele vai ter que fazer. Né? Ele se compromete, desafiou, me comprometi e decidi, pronto, acabou, vai acontecer. Eu era conhecida, né, lá no meu trabalho, porque eu dei uma mudadinha, como missão dada, missão cumprida. Se você me dá uma missão, ela vai ser cumprida. Isso é uma característica do dominante. Então, fui desafiada a fazer, e aí eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer um devocional, falar de Deus, se eu não entendo nada? Eu não sou pastora, eu não sou a freira, eu não sou espírita, eu não sou nada. O que eu vou falar? O que eu vou fazer? O que eu vou falar? Mas eu vou pegar isso aqui e vou falar de uma maneira em que as pessoas quebrem um pouco esse paradigma de que as coisas de Deus são difíceis de entender, as coisas de Deus são pesadas, que Deus é mau, que Deus é aquele barbudão que fica no trono mandando raio na vida das pessoas. Eu achava isso, tá? Eu tinha Deus como uma coisa assim, caraca, pô, se Deus existe, por que acontece isso tudo na Terra? Por que acontecem as coisas ruins, gente? Justamente porque Ele é muito lindo. Ele te dá liberdade, você é livre. Você é livre para escolher. Você é livre para decidir. Então, Deus não bota faca no pescoço de ninguém. Decida. Você é livre. Se não tivesse o mal, você não conheceria o bem. Se não tivesse alegria, você não conheceria a tristeza. Se não tivesse a tristeza, você não conheceria a alegria. Então, você tem que conhecer os dois lados para poder escolher um. Mas escolha. Decida.
Aí você, mas eu vou falar de Deus. Vamos falar de frequência? Vamos falar de frequência. Frequência alta, hertz, amor, alegria, felicidade. E baixa, tristeza, vitimização. Qual é a frequência que você quer? Vibrar. Alta. Então, olha para cima. Primeiro, não olha para baixo. Olha para cima. A minha mãe outro dia estava chorando. Eu falei assim, mãe, olha para cima. Aí ela, por quê? Eu falei assim, olha para cima. Parou de chorar. Aí ela, quando você aprendeu isso? Você olha para cima, não tem como você chorar. Se você olhar para baixo, desmorona a tua vida. O teu corpo revela a tua emoção. Então, você pode até dominar a sua emoção através do seu corpo. Se você anda toda curvada, com a cabeça para baixo, você vai ficar com energia baixa. Mas se você olha para cima, se você ri, se você fala palavras boas, declara sobre a sua vida coisas boas. A palavra tem poder, ela vai na frente e ela prepara o território para você passar. Ela bota o tapete vermelho para você, gente. Então, para de falar bobagem. Abre sua boca para falar coisa boa. Senão você entra numa frequência baixa e você vibra baixo e você atrai coisas ruins. Pronto. É isso que você quer ouvir? Então pronto. E aí você fala coisas boas, aumenta a sua frequência, vibra coisas boas, atrai coisas boas. É simples assim. É científico. É isso. Minha amiga, e Deus é ciência pura, né? Pura. Hoje, a gente foi avançando muito, né, nos estudos e a gente conseguiu... Gente, desculpa eu sou incisiva às vezes, né? Fico batendo na mesa. Mas eu acho maravilhoso. Mas isso aí é o comportamento da dominância, né? Que primeiro a gente vai lapidando o emocional, né? Depois a gente vai lapidando também o externo. Então, o externo eu ainda estou em construção. Então, eu gesticulo. Eu acho maravilhoso. Eu falo, eu às vezes faço careta. Eu gosto. Eu acho que, assim, tem que ter um pouco disso. Meu marido fala assim, menos. Tá parecendo que você vai me bater, ó. Você parecendo que você tá brigando muito comigo. Bom. Eu falei assim, mas eu tô brigando? Aí ele, não, mas as pessoas, assim, deixa as pessoas pra lá. Muito prática, né? Muito bom. Minha amiga, eu tô muito feliz de tudo que eu ouvi, de tudo que eu aprendi. Eu sei que você tem alguns lançamentos aí pela frente que você me contou ali pra fazer. A gente vai voltar aqui daqui a uns meses pra gente contar esses lançamentos. Como que tá esse grupo aí, que ele vai só aumentar. Porque é isso, essa é a sua missão. Eu tô muito feliz de poder ver uma mulher aqui na minha frente que teve e tem um sucesso incrível nos negócios, mas que conseguiu encontrar o seu propósito, cuidando de pessoas, cuidando do emocional e tá colocando a sua vida nesse lugar para fazer isso. E quando você trabalha com propósito, as coisas não são pesadas. Você vê até o nosso Airbnb. Você sabe o que a gente faz no nosso Airbnb? Vou falar um pouquinho do nosso Airbnb rapidinho. Qual é a diferença de Airbnb para hotel? A pessoa se sentir em casa. Para mim é isso. Você chega no hotel, você é mais um. Você chega no Airbnb, no nosso Airbnb, você é a Larissa. Eu vou chegar lá e vou preparar o apartamento para a Larissa e para o Michel. Eu vou receber a Larissa com frutas, com docinhos, feitos pelo Le Cordon Bleu, né? Que eu fiz um curso de gastronomia do Le Cordon Bleu, eu faço docinhos, linha Le Cordon Bleu, nível Le Cordon Bleu. E ponho um cartãozinho de boas-vindas. Então a Larissa sabe que eu me preocupei com você e que você é importante e que aquele espaço é teu. Essa é a diferença do Airbnb para o hotel. Você não é mais uma. Você é a Larissa. E você é importante pra gente. E aquilo ali foi feito para você, para te receber. Larissa, João, Maria, José, todo mundo. Todos os hóspedes que entram no nosso Airbnb são consagrados. Muito bom. Consagrados, assim, são abençoados. Pelo menos a gente tem bons pensamentos, bons desejos,
né? De que tem uma estadia, que tem uma vida de sucesso e próspera. Então, isso é energia. Isso é espiritual. A intencionalidade espiritual é muito importante também. Muito, muito. Isso faz um diferencial absurdo. Muito. Os nossos hóspedes saem, assim, se sentindo acolhidos realmente. Aquele espaço foi feito nos detalhes para vocês. Tudo foi comprado pensando em vocês. E todos sentem isso. E propósito é isso, gente. Trabalho com propósito é isso. A nossa missão é fazer os hóspedes se sentirem acolhidos e pertencentes e importantes. O que vem disso é resultado. Aí indica e volta, recomenda. Carioca Crib. Quem quiser, Airbnb no Rio de Janeiro, Carioca Crib. Muito bom. Já vocês que já tem me Instagram também, @carioca.crib. Entra lá. O Instagram tá só com as fotos dos apartamentos, né? Porque a gente não investiu no Airbnb, no Instagram, porque o Airbnb por si só já é uma plataforma muito boa, né? Muito bom. Já vou indicar para as minhas amigas que vêm para cá para o Rio direto, onde elas vão ficar. Muito bom. Eu tenho um em Botafogo, um em Ipanema e 2 no centro. Perfeito. É isso. Minha amiga, eu adorei esse nosso bate-papo. Muito Também adorei. Obrigada. Muito obrigada por tudo que você contribuiu, muito mesmo. E a gente vai voltar aqui daqui a uns 6 meses para contar desses novos projetos aí, convidar o pessoal para estarem junto com você nesse novo projeto. Vamos ver se ela me ajuda a fazer os novos projetos, né, Vamos. gente? Porque eu preciso de ajuda. Vamos, porque é o teu propósito. Precisar de ajuda é uma característica dos nobres. É verdade. Que quem fala, não preciso de nada, domino tudo, faço tudo, meu Deus, esse que mais precisa de ajuda. É isso. Pessoal, quero agradecer você que tá aí assistindo até agora. Já compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem, compartilha com quem tá muito inserido no mundo corporativo, no mundo dos negócios e muitas das vezes não tá olhando para dentro de casa, não tá olhando para si próprio e precisa de uma mensagem como essa para entender que sucesso é muito além do resultado financeiro. Sucesso é trazer, como a Maria falou, a plenitude em todas as áreas da nossa vida. Então, como eu aprendi isso aqui com você agora? Porque muitas das vezes a gente entra nesse vício, né, de trabalho, quem ama e tal, workaholic, na veia, e às vezes esquece que tem que dar atenção a outros lugares. Então, já compartilha com quem você sabe que também está precisando ouvir essa mensagem. E a gente te aguarda até o próximo episódio. Coloca aqui na câmera do meio, vamos dar tchauzinho juntas? Até o próximo episódio. Tchau! Tchau, gente. Fica com Deus. Beijo.